Olá, meus queridos e amados irmãos. Eu quero vos cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, nesse dia de hoje, né? Domingo, 14 de dezembro desse ano de 2025. O Senhor colocará uma palavra no meu coração, né? E eu quero transmitir para aqueles que me ouviram através dessa mensagem, né? Desse vídeo, transmitir com muita alegria no meu coração, em nome de Jesus. Aqui no livro de Isaías, capítulo 38, a partir do seu versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. E então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade, e ser-te-á isto da parte do Senhor, como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou, e eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás, e assim retrocedeu o sol 10 graus, que já havia declinado. Louvado seja Deus, né? Sabemos que o rei Ezequias, ele era filho do rei Acás, e depois, né, ele passou a reinar no lugar do seu pai, né, Acás. E indiferente de Acás, né, quando Ezequias passou a governar com seus 25 anos de idade, um governo a qual durou em cerca de 29 anos, Ezequias ele fez diferente do seu pai, porque o rei Acás ele incentivou o pessoal, né, a abandonar sua crença, né, ao Deus vivo e andar no caminho dos estranhos, né, dos estrangeiros, né, servindo a outros deuses. E Ezequias ele promoveu, né, a reforma do templo, restabeleceu os cultos, né, louvado seja Deus, de adoração ao Senhor, mas isso não interferiu, né, não interveio de Ezequias, né, vinha ter sobre ele uma enfermidade. Ezequias adoeceu e Deus usa o profeta Isaías, filho de Amós, para vir até o rei Ezequias e dizer para ele colocar a sua casa em ordem, porque daquela enfermidade que ele estava, ele morreria e não viveria. E quando ele recebe essa profecia da parte de Deus, né, pelo profeta Isaías, ele vai virar o seu rosto, né, para a parede e ele vai chorar muitíssimo. E vai dizer para que Deus lembrasse dos dias que ele andou com fidelidade, né, e fez o que era agradável aos olhos de Deus. E ele, relembrando isso para o Senhor, e ele chorando, Deus usa o profeta Isaías, que ele estava no pátio, né, para voltar e dizer para o rei Ezequias que ele tinha ouvido a oração e as lágrimas, né, que foram derramadas, e ele acrescentaria mais 15 anos de vida sobre a vida do rei Ezequias, né? E livraria ele e aquela cidade da mão, né, do rei da Síria. E isso seria como um sinal que Deus tinha falado com ele que aquilo cumpriria. Ele ia fazer com que o sol, que já tinha declinado sobre o relógio de Acás, né, ia fazer retroceder 10 graus. Ou em outras traduções vai dizer que ia fazer o sol, né, declinar, retroceder 10 degraus da escada, né? Louvado seja Deus, né? Então o que acontece? Deus aqui está mostrando para Ezequias, por Ezequias, que ele vai dar um sinal para Ezequias que somente Deus ele poderia fazer aquilo. Porque Deus aqui está falando de tocar sobre a natureza. E o único que tem poder de intervir os tempos é Deus, aquele que estabeleceu que deu uma ordem e através da sua ordem tudo se fez, né? Se formou. Então você vê que quando o rei, né, Josué, estava ali aliado com Gibeão e os inimigos vieram guerrear contra Gibeão e ele tinha feito aliança com Josué, então Josué é comunicado e ele entra na peleja juntamente com Gibeão e os seus, né, exércitos, e a peleja se estendeu, a qual durou um dia inteiro. E Josué, vendo ali que o dia estava se pondo só, e havia noite, ele não ia poder mais guerrear, e aqueles inimigos que escapassem poderiam buscar reforço, né?
e vir com mais força para contra-atacar contra eles. Então Josué vai ter uma intervenção divina ali, e ele vai colocar, né, praticamente se pôr de joelho, e ele vai fazer uma oração tão poderosa, né, diante de Deus, e ele vai pedir a Deus que o sol e a lua viessem se deter. E a Bíblia diz que o sol e a lua se deteve, não houve noite, o dia continuou se estendendo sendo dia, até o momento que Josué determinou seus únicos adversários. E Deus mandou ali chuva de pedra, né, chuva de granizo, a qual matou mais pessoas do que o que foram mortos com fio, ao fio de espada. Então o único que pode, né, através da oração, da nossa oração, intervir o tempo para ou acrescentar os dias ou diminuir para os tempos é Deus. Então o que Deus está dizendo através dessa palavra? Que esse problema que você ou que eu estou passando nesse dia de hoje não é nada diante de Deus. Ele tem controle sobre tudo. Essa enfermidade, esse desemprego, essa crise no casamento, indiferente qual seja a situação, Deus, né, ele tem um controle e a saída nas tuas mãos para essa situação, para essa história que você talvez está passando. Somente, diz o Senhor, creia. Você vê que Jesus, ali no livro de Mateus, capítulo 14, no seu versículo 22 a seguir, vai dizer que Jesus, né, estava no monte, né, orando, e o discípulo estava num barco ali no mar, e o barco estava açoitado pela tempestade. E Jesus percebe, mas ele só aparece na quarta vigília da noite, né, andando sobre as águas. Então aquilo que era um problema sobre o discípulo, para Deus não era nada, ele apareceu andando por cima daquilo que era o problema. Então Deus é o Deus do impossível. Então o que eu vi através dessa palavra que Deus colocou no meu coração, dizer para cada um dos meus irmãos que me ouvir, através dessa mensagem, que você venha crer, né, nessa palavra que está sendo ministrada por Deus ao meu coração, né, para as vossas vidas, que o Deus que você serve, que eu sirvo, ele é o Deus do impossível. O mesmo Deus que realizou esse milagre na vida de, né, do Ezequias através da oração, e também agiu na vida de Josué, quando estava diante daquela peleja, é o mesmo Deus que ele ainda faz na minha e na sua vida. Deus não mudou. Nós talvez mudamos, mas Deus ele continua sendo o mesmo Deus, e ele é o Senhor que tem poder, né? Ali os discípulos disseram: que homem é esse, né, que dá ordem até o vento e o mar te obedece. Deus hoje está dando ordem para essa enfermidade, para esse problema, né, cessar na sua vida, e o nome do Senhor ser assim glorificado. Então que você venha tomar posse, eu também tomo posse da parte de Deus, e fico todo na paz do Senhor, que possamos ter um dia excelente, né, da parte de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus.